Mais um dia, mais um vídeo. Oi gente, muito prazer, eu sou a Aya. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre os livros lidos do mês de julho. Sim, eu estou um pouco atrasada, já estamos quase no meio de agosto. Porém, antes tarde do que nunca, mês de julho foi um mês extremamente produtivo. Eu fiz a leitura de 12 livros, bati meu recorde mais uma vez, que até então tinha sido de 10 no mês retrasado, né, que foi junho. Antes de começar, queria pedir para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, que é Aya Literária lá no Instagram. E também deixar avisado que todos os livros citados estarão com os nomes e o link para comprar na Amazon aqui no box de informações. Então, assim, se você tiver dúvida de algum livro que eu mostrei, não se preocupe que vai estar tudo aqui embaixo, tá bom? Eu comecei o mês de julho lendo O Caçador de Pipas, que é um livro que tá aqui na minha estante já faz um tempinho e eu resolvi parar de fugir da leitura dele. Foi um livro extremamente chocante, porque eu tinha uma noção mais ou menos do que acontecia, porém eu não imaginava que fosse tão tenso. Vai contar a história de dois meninos. Eles eram melhores amigos, só que de casta diferente. Então sempre teve um pouco desse preconceito, principalmente do menino que era mais bem de vida. Ele, ao mesmo tempo que gostava de ter esse outro garoto que era funcionário dele como melhor amigo, até como um irmão de certa forma, ele não aceitava, ele não conseguia superar o seu próprio preconceito. Vai também contar um pouco da história da cultura afegã, o que foi muito interessante, fez com que instigasse a minha curiosidade pela cultura do país, fez com que eu assistisse alguns documentários acerca do Talibã, né, que é o grupo terrorista que comanda ali aquela área, infelizmente. Me lembrou muito a história da Malala, que também foi o Talibã que atentou contra a vida dela, então assim, tudo meio estava interligado, apesar da Malala ser do Paquistão, existe aí essa ligação. Foi um livro muito necessário, assim, muito difícil algumas vezes para ler. Quem tiver aí esse livro encalhado na estante, por favor, leia, porque vale bastante a pena. A minha edição aqui é essa bem simplesinha da Nova Fronteira, ela é bem antiga e eu dei 4 estrelas para essa leitura. O segundo livro que eu li em julho foi um e-book. Eu fiz uma votação lá no meu Insta, pedi para vocês escolherem qual livro vocês queriam que eu lesse, e o ganhador foi Mil Beijos de Garoto, da Tilly Cole, que é um livro de romance bem clichêzinho, bem meloso, sabe? O que eu particularmente gosto, mas esse livro foi extremamente longo. Ele tem mais de 400 páginas para uma história que, sinceramente, para mim, 200 seria excelente, seria um tamanho perfeito. Vai contar a história de um casal. Eles namoram desde a época que eles eram crianças, o que já foi um pouco ruim pra mim, porque eu problematizei um pouco essa questão de romantizar crianças, relacionamento entre crianças. Achei totalmente desnecessário. Eles se encontram como almas gêmeas mesmo, tem certeza disso. Só que um certo dia, quando adolescentes, eles precisam se separar. Essa história do título do livro não vai ser um spoiler o que eu vou dizer agora. Vai ser por conta da avó da mocinha, que agora eu não vou me lembrar o nome porque faz tempo que eu li. Ela falece logo no início do livro e dá um pote pra neta dela, dizendo pra ela coletar 1000 beijos de garoto que ela ama, 1000 momentos em que ela foi feliz, e escrever e colocar lá. Então, por isso, o nome do livro, o que é bem fofinho. Eu gostei bastante dessa premissa, achei bem delicada a questão da neta com a avó que faleceu, a ligação que elas tinham. É bem legal mesmo essa parte. Pra essa história eu dei 3 estrelas, porque eu realmente... foi um pouco difícil, que é um livro que tem muitas partes de meu amor, eu te amo, amor da minha vida, você é tudo pra mim, tipo, muitas vezes, assim, repetidamente. Então, pra mim, me cansou demais, mas eu vejo um monte de gente dizendo que ama, e pra quem acha que vai entrar no livro achando que é um livro super fofo, pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque não é. O terceiro livro da lista é 1984, uma distopia do George Orwell. Eu acho que essa é a obra mais famosa do autor, apesar da minha preferida ainda ser Revolução dos Bichos. É um universo distópico muito bem construído, com vários elementos e vários conceitos diferentes. Eu mostrei um pouco mais do livro e sobre a história, dei minhas opiniões num vlog de leitura, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Boa parte dos livros lidos de julho eu fiz vlog de leitura, por isso que eu não vou me estender muito aqui contando a história. Pra quem não sabe, Distopias vai contar histórias que tem um governo totalitário querendo tomar conta ali da sociedade. Eu dei 4 estrelas pro livro, porque apesar de ter achado a premissa genial, eu senti um pouco de falta no aprofundamento dos personagens e da história, e até mesmo dessa história amorosa que tem aqui dentro. Eu não gostei muito da forma que foi colocada, por isso eu não dei 5 estrelas. Mas assim, a premissa, a ideia, tudo que George Orwell te entrega nesse livro é sensacional mesmo. Quarto livro do mês foi Como Ler Literatura, do Terry Eagleton. Já é um livro mais voltado para a crítica literária, também tá no vlog. Eu fiz várias e várias marcações, porque é um livro que te ensina muito. Tem muitos spoilers de várias outras histórias, porque ele é dividido em
enredo, personagens, inícios, finais. Então, assim, você acaba descobrindo os finais de algumas obras. Confesso que fui conquistada também por conta dessa cor, mas o que tem dentro é muito legal de ser lido, é muito interessante. Inclusive, foi um livro que me inspirou a procurar mais livros da área de crítica literária e estudar um pouco mais sobre o assunto. Então, eu gostei bastante. Eu indico pra quem curte mais essa área mesmo, pra quem tem interesse em estudar mais a fundo. Quinto livro do mês de julho foi um amorzinho que eu não me esperava nada, eu não dava nada. Confesso que ele tem um título que não me agrada muito, eu acho meio brega, mas, gente, que surpresa! Foi As Batidas Perdidas do Coração, da Bianca Briones, é uma autora nacional, um livro contemporâneo, de romance contemporâneo, e como eu amei esse livro. Eu li em e-book, ele tá disponível no Kindle Unlimited, também é um fator que se ganha meu coração. Vai contar a história da Vivi e do Rafa, que são duas pessoas, digamos que opostas. A Vivi faz parte da classe alta ali da sociedade, o Rafa já tá lá mais numa classe média, e os dois se encontram e se conectam, digamos assim, devido à morte de pessoas muito queridas, tanto na vida dela quanto na vida dele. Esse luto faz com que eles se conectem, se vejam um no outro, assim, porque eles não suportam mais as pessoas com pena deles e tratando eles cheio de não me toque, sendo que os dois vivendo a mesma situação, eles sabem, eles entendem o que cada um tá passando. É uma história, digamos que clichê, mas que foi construída de forma super envolvente, diferente, eu diria. E o nome do livro, o título, As Batidas Perdidas do Coração, até fez sentido depois que eu li e pensei assim, ok, tinha que ser esse nome mesmo, eu aceito. Eu amei tanto o livro mesmo que eu fui e li o quê? O segundo da série, que se eu não me engano são 4 livros atualmente. Eu li o segundo, que foi o Descompasso Infinito do Coração, que vai contar a história da Clara e do Bernardo. São dois personagens completamente diferentes do primeiro livro. A Vivi tinha uma personalidade, o Rafa tinha outra personalidade. Eles eram mais assim, como eu posso dizer, mais estourados e mais intensos, enquanto que a Clara e o Bernardo são mais serenos, mais calmos, mas ao mesmo tempo fala sobre assuntos muito delicados e muito íntimos e sensíveis. Cada livro, digamos assim, é independente, assim, se você ler o segundo antes do primeiro, você vai entender a história, porque cada um vai contar sobre um casal, mas todos os livros são inseridos no mesmo núcleo familiar, no mesmo núcleo de amizade. É como se fosse uma novela mesmo, que contasse a história de vários casais de forma independente, mas que no final, juntando, faz mais sentido e fica mais emocionante ler, sabe? O conjunto da obra. Eu já tô namorando o terceiro e o quarto, não vejo a hora de ler, mas eu tô segurando um pouco, porque eu já tô triste da história acabar, sabe? De não ter mais nada pra ler. Então eu dei uma segurada em julho, vamos ver se em agosto eu vou ler o restante. Sétimo livro lido foi O Palácio da Meia-Noite, o segundo livro do Projeto Zafon, que eu tô lá acompanhando com a Duda, que é ler um livro de Zafon todo mês, de forma cronológica. Esse aqui foi publicado em 1994, é um pouco mais grosso que o primeiro, que foi O Príncipe da Névoa. Foi um livro que eu dei 3 estrelas, porque eu não me conectei muito com a história. Eu gostei da premissa de amizade, eu também falei num vlog tudinho. Achei interessante a maldição construída aqui, mas mesmo assim não foi nada assim que me surpreendeu muito e que me cativou muito, sabe? Mas valeu muito a pena ter lido, porque eu tô adorando essa coisa de ler de forma cronológica. A gente consegue ir vendo a evolução e eu acho que faz um pouco mais sentido os elementos que o autor coloca, como a questão de trabalhar com os elementos como o fogo, a água e etc. E os 2 últimos livros da Bianca Briones eu dei 5 estrelas pra cada um, obviamente, porque eu amei muito. O 8º lido do mês também foi um e-book cedido pela Companhia das Letras. Foi Nosso Lugar, da Tabata Amaral, que é atualmente deputada federal pelo estado de São Paulo, se eu não me engano. É uma história de não ficção, vai contar a história e a trajetória da Tabata, tanto dentro da educação, da formação dela, quanto os primeiros passos dela dentro do âmbito político. Foi muito interessante porque eu li o livro, que eu achei a premissa interessante, eu vi que era um livro curtinho, ia ser bem legal ali pra encaixar entre as minhas leituras, mas eu não esperava que eu fosse chorar tanto. Eu acho que como tem esse fator de ter acontecido na vida real, mexeu muito comigo, ainda mais quando ela fala sobre a Malala, que é uma ativista também pela educação, uma paquistanesa, que sofreu atentado pela vida dela, assim como eu falei aqui no início do vídeo. Então, essa questão dela ter conectado a história dela com a história da Malala mexeu demais comigo, eu chorei muito. Eu lembro que, nossa,
Eu não tava entendendo o que tava acontecendo porque eu não conseguia parar de chorar. Eu não gostei tanto do final do livro, mas eu entendo o que a autora, a Tabata, quis propor. Se você gostar, assim, de livros de não ficção, gostar de conhecer um pouco mais sobre o que tá acontecendo hoje em dia, leiam, porque realmente eu me surpreendi. Eu gostei porque eu me surpreendi. Eu dei 4 estrelas pro livro, só não dei 5 por conta do final mesmo, que tiveram algumas coisas que não me agradaram, mas que não foram assim tão emocionantes e tal pra mim, mas levando em consideração que é um livro de não ficção, meio que não tem por que me emocionar, porque não é um livro que tem que ter um plot twist. O 9º lido do mês foi Punição para a Inocência, da Agatha Christie, nessa edição nova belíssima da HarperCollins, de capa dura. Essa aqui é a primeira leitura que eu fiz da autora, eu dei 4 estrelas, mas como eu disse num vlog, foi um 4 estrelas que pode mudar com o tempo. Pra quem conhece um pouco de Agatha Christie sabe que ela é a rainha do mistério, do crime, né? Então aqui nós vamos ter um crime, tentar solucionar quem matou a mãe Argyle aqui nesse livro, e descobrir que aquela pessoa que foi condenada aqui pelo crime não era o culpado, e ele morreu lá na prisão por conta de tuberculose à toa, porque não era ele o culpado, era outra pessoa. Então a gente tem que descobrir quem é, por que essa pessoa mentiu, a gente mudar de suspeita a cada capítulo que vira e ser feita de trouxa a cada página seguinte. Então eu gostei bastante, 4 estrelas, eu adoro essas edições aqui, eu acho belíssimas. Apesar de não achar elas muito ergonomicamente confortáveis, porque você não consegue abrir a página muito bem, mas você consegue ler assim tranquilamente. E por não ser um livro muito extenso, não faz tanta diferença esse fator, sabe? Inclusive, eu já tô aqui com o outro, que é pra ler agora no mês de agosto, que é Um Mistério no Caribe. Eu falei um pouco mais sobre as leituras no vídeo de TBR do mês de agosto. Assista pra quem tiver interesse em saber. Tô gostando muito da coleçãozinha que tá fazendo. Olha, tipo, olha que fofinho. O 10º livro, chegando lá no finalzinho da lista, foi Mrs. Dalloway, que é um livro relativamente curto, mas com muito conteúdo e muita coisa pra refletir, e muita coisa pra entender, e muita atenção que você precisa pra ler. O meu é na edição da Companhia das Letras. Como vocês já sabem, tem vlog de leitura aqui no canal. O livro todo vai contar a trajetória de uma sociedade em apenas um dia. Uma das personagens principais é a Clarissa Dalloway, mas ela não é a única, como muita gente imagina, porque o livro começa com ela, com o pensamento dela, com o que ela tá fazendo, mas esse é um dos segredos do livro. Ele tem vários personagens principais. Isso que é uma das questões do livro que confunde muito quem tá lendo e quem entra na história sem saber disso. As reflexões e as atitudes e as ações e as relações interpessoais entre vários personagens ao mesmo tempo, o que faz com que você tenha que ter muita atenção ao ler, porque como a Virginia Woolf não segue lá o padrão de diálogos, não usa nem a aspas e nem o travessão para identificar que alguém tá falando, você não sabe em que momento ao certo a pessoa fala, a pessoa pensa, a pessoa age. Não, agir é mais fácil de saber por conta dos verbos. É um livro que eu vejo que divide muitas opiniões. Ou a pessoa ama muito, tipo, é o livro preferido da pessoa, ou a pessoa não entendeu muito e não conseguiu sentir a vibe e o que era pra sentir lendo o livro. Eu tô meio perdida ainda, eu não sei o que eu achei sobre a escrita de Virginia Woolf. Eu tô muito no meio termo entre amo e talvez não tenha compreendido direito. Antes de nós irmos para os 2 últimos livros, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal. Se você está assistindo até agora é porque provavelmente você gostou do conteúdo. Não se esqueça de avaliar o vídeo e também lembrar vocês que se vocês tiverem interesse em comprar absolutamente qualquer livro ou alguns dos citados nesse vídeo, compre pelo meu link na Amazon, que isso ajuda muito o canal a continuar criando conteúdo literário e também não altera o valor para quem está comprando. Então é uma forma muito legal de você ajudar aqui essa booktuber que vos fala. Bom, vamos para os últimos livros. O 11º livro do mês de julho foi também um que me dividiu muito o coração, que foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu amo a escrita de Saramago. Hoje em dia eu já tenho certeza que ele é um dos meus autores favoritos da vida, porque eu sou apaixonada na forma como ele conta uma história. Assim, sem palavras, quem gosta de Saramago entende a sensação que é o prazer de ler as palavras que ele escreve. A história em especial dividiu meu coração, porque como fala, né, sugere o próprio nome, vai ser uma recontagem da vida de Jesus. Vai começar aqui contando a história de Maria e de José, até o nascimento de Jesus, e depois Jesus
lá conquistando seus fiéis. Só que tem um pequeno detalhe, né? Saramago era ateu, então a forma como ele decidiu contar essa história foi de uma forma muito real, com personagens com muitos defeitos e questionamentos, inclusive Jesus Cristo. Então foi um livro que me causou um pouco de desconfortos em diversos trechos, e por isso que até hoje eu não soube quantas estrelinhas dá para esse livro, porque ao mesmo tempo que eu me incomodei com a história, eu amei a escrita de Saramago, eu fiz inúmeras marcações e colei post-its. Como é um livro que me custa muito para ler, porque eu fico realmente muito extasiada quando eu pego, eu tento intercalar alguns bons meses entre uma leitura e outra, então provavelmente o próximo livro dele que eu vou ler vai ser só pro final do ano ou ano que vem, porque eu preciso ainda digerir essa leitura aqui, superar e pensar, refletir um pouco mais sobre ela. Mas é um livro que, se você não é uma pessoa muito religiosa, assim, religioso ferrenho, eu indico a leitura, principalmente se você gosta da escrita de Saramago. Se você ainda não conhece o autor, não leu nenhum, indico que comece pelo mais famoso, que é Ensaio sobre a Cegueira, que é um ícone de livro, eu sou apaixonada. Agora, o último livro é bem curtinho, foi assim, só pra terminar o mês, assim, com o coração quentinho, que foi Your Name, do Makoto Shinkai. Eu percebi que eu nem comentei muito sobre ele no vlog que eu fiz, mas vai contar a história de dois adolescentes que trocam de corpos em momentos inesperados. Ele basicamente acorda e um dia estão trocados. No início eles não sabem o que está acontecendo direito, não entendem, parece que é um sonho, mas ao mesmo tempo parece real. Aí com o tempo, conforme vai rolando o livro, é que eles percebem que estava rolando essa troca, e aí começa a nascer uma relação de amizade muito bonitinha. E aí com o tempo eles descobrem outra coisa que eu não vou poder abrir aqui, mas é um puta de um plot twist que eu fiquei chocada ao ler, e eu fiquei muito triste também. Foi um livro que me fez chorar, porque é um livro muito sensível. É um livro também que me causou muito a sensação de pertencimento, como eu comentei no vlog, porque tiveram muitas coisas aqui, assim, a amizade entre eles, que eu lembrei muito da minha época quando eu morava no Japão, e também dos restaurantes que eles iam, das comidas que eles... Assim, não é um livro fofo, é um livro triste, eu diria, é sensível. É tipo Mil Beijos de Garoto, que você entra achando que é uma história fofa, daí você se surpreende e sai com o seu coração lá, tipo assim, jogado dentro do cesto de lixo. É meio triste, tá? Mas indico muita leitura. E esses foram os meus livros lidos do mês de julho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui qual foi a tua leitura preferida de julho, se você ainda lembra, né? Minha memória é curta. A minha preferida, sem dúvidas, foi As Batidas Perdidas do Coração. Um beijo e até o próximo vídeo.